Boa noite a todos. Hoje iremos prosseguir no estudo do livro Consciência Espírita, no capítulo 7, Leôncio, um caso de obsessão-depressão. Lembramos que a história de Leôncio foi mais contada no nosso estudo anterior, que se encontra disponibilizado no nosso canal no YouTube. E para o estudo dessa noite, eu quero apenas enfocar uma síntese bem rápida da história do Leôncio. Essa história está no livro Tormentos da Obsessão, da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, do espírito Manuel Filomeno de Miranda. E, entre outro aspecto, é que o Leôncio, que era um trabalhador ativo no movimento espírita, mas que, dando acesso a certos traços da sua personalidade do passado, ele tinha aquela característica de ser bem crítico e bem observador das atividades alheias, mas mais adiante abrindo a possibilidade de um desequilíbrio moral que lhe levou a afastar-se da família, a entrar no processo de depressão e voltar ao plano espiritual numa situação muito grave. É em cima da história dele que agora nós iremos continuar analisando a questão da obsessão e da depressão. Como de hábito, vamos aqui fazer a nossa introdução analisando um trecho de uma mensagem do Espírito Emmanuel, extraída do livro Cartas Universais e Apocalipse, o Evangelho comentado por Emmanuel, primeira carta a Pedro, capítulo 3, versículo 17. Separamos esse trecho. Soma as bênçãos que já recebestes da providência divina, a fim de que não venhas a cair no delito da ingratidão. Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossa vida. Vamos fazer aqui algumas observações que nos ajudem a servir de ponte para o estudo dessa noite. Emmanuel aqui nos chama através de um convite meio veemente, de uma forma incisiva, porque ele usa como de hábito o verbo no imperativo, soma, acrescenta as bênçãos que já recebeste da providência divina. Mas ele assinala porque nós devemos sempre estar atentos a isso, a fim de que não venhas a cair no delito da ingratidão. A questão da ingratidão, de uma forma direta ou indireta, está associado aos aspectos predominantes em nosso egoísmo e em nosso orgulho. De certo modo, por mais facilidades ou possibilidades que a vida nos ofereça, há dentro de nós algo, normalmente, que faz com que nós sempre tenhamos a expectativa de que mereceríamos mais ou melhor. E, na verdade, o trabalho de espiritualização que a própria doutrina espírita vai exercendo em nós é no sentido de estarmos na mais perfeita harmonia, no melhor entendimento das leis divinas e atentos nesse trabalho à generosidade sempre constante em que a providência divina atua em nós. A questão toda é que, se isso não for realizado em forma de exercício, nós ficamos totalmente desatentos. Nós estaremos tendo, de certo modo, um cuidado na lembrança mais daquilo que de alguma forma nos incomodou, mais daquilo que de alguma maneira nos criou certa adversidade ao longo do dia. Mas não estaremos sensíveis a inúmeras situações onde a providência divina atuou
em nós e por nós. Porque para estarmos atentos a isso, é preciso a sensibilidade espiritual voltada para o alto esteja bem atenta, bem ativa em nós. E é por isso que Emmanuel continua dizendo: gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossa vida. E aí se perguntaria o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem tudo. Porque a maior prova de estarmos de fato vivenciando um nível de gratidão à providência divina é habilitarmos-nos a sempre que possível sermos instrumentos dos benfeitores espirituais, como Emmanuel aqui coloca, numa linguagem elegante, gastando nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo. E o serviço do Cristo não há como querermos nos enganar. É estabelecido, sobretudo, na atenta disponibilidade nossa para servir, para diminuir provas e dificuldades de nosso semelhante, para estarmos como canais dos Espíritos bons, a sempre que possível exercermos essa atividade de consciência no trabalho do serviço ao Cristo. Isso só se torna possível na medida em que em nós começa a estabelecer-se um coração grato, reconhecido as leis divinas, a providência divina, e devido a esse reconhecimento, estarmos de fato habilitados a ajudar o nosso próximo. Quando ocorre a situação adversa, quando nos sentimos merecedores de atenção que não estamos tendo, dificilmente nós nos habilitamos a socorrer nosso semelhante, a diminuir as provas de alguém. Para que isso aconteça, é pré-requisito estarmos de bem com a vida e estarmos nos sentindo abençoados pela providência divina. Vamos assim para o nosso tema Leôncio, um caso de obsessão e depressão, e aquilo que tem tanto a ver, como há pouco estávamos citando esse trecho de Emmanuel, nessa época em que, antes da pandemia, a Organização Mundial da Saúde já tinha por certo que a partir do ano 2000, a alta incidência que haveria nos quadros em todo o mundo da ansiedade e da depressão, mais ainda com a situação que se estabeleceu da pandemia do coronavírus. E por trás de tudo isso, como nós iremos ver ao longo do estudo dessa noite, estão presentes as questões espirituais. O grande causador em massa desse volume gigantesco de ansiedade, de depressão, é um enfoque que o materialismo tem exercido na maioria das pessoas. E o enfoque do materialismo, ele é a grande raiz desse processo multiplicador dos quadros depressivos, como nós estaremos vendo um pouco nesse estudo de hoje. Vamos para o primeiro slide que temos aqui. O processo obsessivo tem origem no sentimento de culpa, que é composto por autojulgamento, autocondenação e autopunição. Esse sentimento, em especial a autopunição, favorecem a instalação da obsessão. Nós iremos ver ao longo desse estudo de hoje como a influência espiritual obsessiva está tão alinhada com os quadros depressivos. Às vezes acontecendo antes do processo depressivo, outras vezes acompanhando
e outras vezes posterior a ele. Mas algo que para nós é preciso que fique bem claro é que se as debilidades físicas, as doenças que fragilizam o nosso corpo físico, normalmente nos tornam mais acessíveis às influências de espíritos inferiores ou doentes, mais ainda as doenças que afetam a mente ou a emoção. Uma das principais que temos hoje em dia, a depressão. Então não há como a depressão estar isolada da questão de influências espirituais. Elas estarão, às vezes, como dissemos, antecipando ou acompanhando todo o processo ou se estabelecendo depois. Mas o fato de haver uma enfermidade de ordem emocional e psíquica atrai o conúbio, a instalação de processos obsessivos, acentuando ainda mais a problemática. Como diz aqui o texto, uma das grandes causas que está por trás da questão obsessiva é a culpa. E essa culpa, ela tem um mecanismo todo autodestrutivo. Porque normalmente quando nós nos sentimos culpados por algo que temos feito errado, essa culpa bloqueia as nossas possibilidades de superação. O mais comum na culpa, ela vinha acompanhada de autojulgamento e de autocondenação e de autopunição, fugindo do mecanismo de assumir a responsabilidade. Porque ao assumir a responsabilidade, nós passamos a atuar de forma positiva na superação de um problema. Mas entendamos adiante esse trecho, quando diz: a vítima do passado, hoje algoz, deseja punir aquele que ontem a feriu. E a pessoa que feriu deseja se autopunir. É a união de dois desejos, gerando processos obsessivos bastante intricados e, às vezes, a depressão. Então, aqui, o livro Consciência Espírita vai, no capítulo 7º que nós estamos analisando, mostrar-nos, de forma bem lógica, como há as aberturas para a infiltração do processo obsessivo, a partir da culpa. Porque quando a pessoa se sente culpada, e isso pode ter sido por causas da vida atual que ela tenha consciência, por exemplo, um aborto, um desequilíbrio moral grave, que foi inclusive o caso do Leôncio. Foi o desequilíbrio que ele causou com a traição à esposa e que mais adiante veio a acabar o casamento dele, que deu campo ao processo obsessivo que mais adiante levou à depressão. Mas aqui o texto ele nos enfoca de uma maneira bem clara. A pessoa se sente culpada e dentro dela ela abre uma vontade de querer sofrer, de querer se autopunir. São as portas abertas para a infiltração de espíritos doentes, ou espíritos que, de alguma forma, têm algum ódio, alguma inimizade à pessoa, quer da vida atual ou de vida anterior. E aí gera-se uma espécie de círculo vicioso. A pessoa quer sofrer e tem um espírito ao lado dela que está gostando muito que ela sofra. Aí a intensidade é dobrada. Como aqui diz o texto, gerando processos obsessivos bastante intricados e, por vezes, a depressão. A pessoa depressiva é quase sempre atormentada por um grande sentimento de culpa.
que pode ter origem num fato objetivo, do qual ela se lembra perfeitamente, um aborto, uma traição, etc., ou em algo que não se dá conta conscientemente. Aqui vamos entendendo mais o funcionamento desse mecanismo. É porque a depressão associada à culpa pode ter causas na vida atual, ou o espírito pode trazer causas de vidas anteriores. Inclusive quando, muitas vezes, durante a própria infância já se instalam quadros depressivos. Então a depressão por si só, ela precisamente pode ter sua raiz fora da vida atual. Quando é na vida atual, mesmo a pessoa identificando a causa, ela não consegue superar. Porque ao entrar no processo de culpa e de autopunição, associa-se a espíritos que incrementam o quadro e a pessoa vai ter muita dificuldade, principalmente quando não tem um alicerce ou uma base espiritual de entendimento da vida. A pessoa coloca em si a culpa por tudo de negativo que acontece em sua vida e na vida daqueles com os quais convive. A raiz disso está em situações criminosas, cometidas no passado espiritual, cujas lembranças reprimidas no subconsciente afloram sem motivo aparente. Então, outra situação que é bem característica dos quadros depressivos é que a pessoa sai culpando a si e aos outros pela situação em que passa e com isso vai abrindo mais ainda as portas de acesso às influências espirituais negativas. E aí o texto diz, olha, a raiz disso está em situações criminosas do passado espiritual. Normalmente. Porque fora os conflitos e dificuldades da vida atual, que podem ter sido geradoras do quadro depressivo, não poucas vezes nós já trazemos das nossas reencarnações todo um quadro de ações delituosas que fortalece ainda mais essa predisposição a estar se autoculpando. Vamos nos ater à causa espiritual mais profunda dessa doença. A pessoa com tendência depressiva quer que ela própria e o universo à sua volta estejam em conformidade com o que ela acredita ser a forma perfeita. Aqui realmente é um elemento muito comum, por mais absurdo que pareça. Grande parte das pessoas que estabelece-se num quadro depressivo nela, entre outros aspectos, existe aquele no qual as razões que estão por trás é porque certas pessoas que convivem com ela não é do jeito que ela queria. Certas situações que a vida lhe trouxe, ela não aceitou e não achou justo, e por isso dentro dela há uma espécie de rebelião a isso, de revolta. Eu não merecia passar por isso. É a expressão, muitas vezes, estabelecedora de inícios de quadros depressivos. Pode ser a desencarnação de um parente ou de um ente querido, pode ser a perda de um emprego, pode ser um assalto, um acidente, uma situação que dentro da pessoa lhe causou muita dor e ela não acha justo ter
isso lhe acontecido. Como nós vemos, perceber a vida do ponto de vista espiritual, como é apresentado a nós pela doutrina espírita, é um dos maiores antídotos às quedas em processos depressivos graves. Porque não queremos dizer com isso que o espiritismo por si só seja antídoto a qualquer quadro de depressão. Não é isso. Mas na medida em que nós estivermos, de fato, conscientizados dos objetivos da vida do ponto de vista espiritual, nós estaremos nos trabalhando para não abrir campos à revolta ou à contrariedade intensa com algo que nos aconteça. Porque por trás nós sabemos que as leis de Deus existem e que as situações, por mais adversas que a gente venha a passar, tem uma causa justa, se não nessa vida, em vidas anteriores. O entendimento profundo, porque aqui eu volto a salientar, não é o conhecimento de uma leitura ou de assistir palestra no centro espírita, mas é o conhecimento profundo que já nos envolveu e nos possibilitou a vivência da doutrina. E isso é antídoto, porque, como havíamos dito antes, a maior causa da depressão é o materialismo. E o maior antídoto a ela é a espiritualidade profunda. É o entendimento da vida do ponto de vista em que a revelação espírita nos coloca, aonde as leis divinas são justas, amorosas e misericordiosas. Então, voltando aqui ao texto, a pessoa com tendência depressiva quer que ela própria o universo seja do jeito que ela quer. Ora, para aquele que entende o universo e a vida do ponto de vista espírita, ele sabe que já é perfeito. Ele não tem o que aperfeiçoar, não. E se situações adversas lhe acontecem, ele sabe que é uma causa justa. Mesmo que ele não entenda essa causa agora, mas ele sabe que tem. Então ele não vai querer estar transformando o mundo e as pessoas do jeito que ela quer. E se revoltando quando não acontece a sua expectativa. Compreensível para a pessoa que vê o mundo do ponto de vista materialista, em que a vida começa no berço e acaba no túmulo, e que tudo tem que ser justo e explicado nessa vida, o que sabemos que é impossível. E por isso mesmo abre para muita gente os quadros de revolta depressivas, porque o mundo não é do jeito que ela quer, e as coisas não acontecem como ela esperava. Prossigamos. É aí que nasce o sentimento de culpa. A pessoa não aceita as suas próprias falhas, nem as que observa à sua volta, nas pessoas com quem convive e no mundo, rebelando-se contra imperfeições reais e imaginárias. Então, se fosse dar uma receita para se entrar em depressão, não aceite o mundo nem as pessoas do jeito que elas são. Fique contrariado a isso. Queira que o mundo e as pessoas sejam como você quer. Pronto. Aí você está insedimentando o campo para revolta e para depressão. Porque nem o mundo e nem as pessoas vão ser do jeito que a gente quer. Vão ser do jeito que são. E nós é que temos que moldar a nossa maneira de ver pelo ponto de vista espiritual, tão mostrado a nós nas obras espíritas e no entendimento da sua filosofia. Então, voltando aqui ainda o texto, rebelando-se contra as imperfeições reais e imaginárias. Porque, veja,
essas imperfeições, a maneira perfeita que a criatura humana acha que era para ser a vida, é a maneira que ela acha, que ela botou no juízo dela, na sua imaginação. Ela acha que para as coisas ser boa, o mundo era para ser de tal modo, ou as pessoas com as quais ela convive era para ser de tal outro modo. Como não são, tão erradas, por não estarem em harmonia com a sua imaginação. É esse absurdo que está na cabeça de muita gente, rebelada e em depressão. Como apenas com base em seu desejo não pode mudar as circunstâncias internas e externas, acaba caindo numa posição de impotência, de que resultarão os processos depressivo e obsessivo. É assim, como o mundo e as pessoas não são do jeito que eu quero, eu também não aceito esse mundo e não aceito essas pessoas. Pronto. Estou candidato a um processo depressivo grave. Porque eu resolvi não aceitar o mundo e as pessoas como elas são. E como elas continuam não sendo do jeito que eu quero, eu me sinto impotente e na minha impotência eu me rebelo contra Deus, contra a vida e contra o mundo. E fico isolado e em depressão. É assim que muita gente tem agido. O conflito traz pensamentos e sentimentos atormentadores. A pessoa não querendo sentir aquela convulsão de pensamentos e emoções desencontradas, busca abrigar-se numa zona de conforto psicológico, a culpa. Esse texto aqui se refere ao fato de que a pessoa se percebendo em conflitos com o mundo ou com as pessoas do seu relacionamento. E nesse conflito, ela se sente impotente. Psicologicamente, a fuga dela, que ela percebe como sendo um quadro de conforto, entre aspas, é se sentir culpada. Já que as pessoas e o mundo não se sentem culpados, eu me sinto. E nessa culpa eu vou abrindo os caminhos para a depressão e para a obsessão. Os culpados normalmente se tornam rebelados, surdos. Neste movimento, as pessoas acreditam que não podem fazer nada para mudar as suas condições de vida e que só lhes resta a culpa por suas imperfeições e por aquelas que existem à sua volta. Vejam como é absurdo quando estamos usando a razão e o bom senso, o mecanismo de fuga que as pessoas usam para abrir as portas à depressão. O mecanismo de fuga está em se sentirem culpadas. É assim, já que os outros não se sentem culpados, eu me sinto, porque eu não aceito os outros como os outros são. É um absurdo, mas ao se instalar esse tipo de argumento e de atitude na pessoa, ela está indo ladeira abaixo para os processos de depressão. É claro que esses processos, mais adiante nós iremos ver, eles vão estabelecer uma alteração nos hormônios, na serotonina, noradrenalina, dopamina. Os principais hormônios que estão associados à alegria, ao bem-estar, a estar de bem com a vida. Os hormônios que são uma espécie de centros de força no nosso sangue, no nosso corpo, ao terem as suas taxas alteradas,
pelos nossos estados emocionais, estabelecem também um círculo vicioso. A pessoa assume emoções desagregadoras, como a culpa, a revolta, com ela altera os seus hormônios, e os hormônios alterados intensificam mais ainda essas emoções na pessoa. E é por isso que, normalmente, estabelecidos quadros depressivos, é necessária a terapia médica, medicamentosa e a terapia espírita, para ir à raiz do problema. Porque a raiz do problema está na alma, está no espírito. No espírito rebelde, inferior, complicado, que traz uma carga de desatinos à grande maioria de nós. E que através das atitudes renovadas agora, pela culpa, pela revolta, pela depressão, piora mais ainda a sua situação espiritual. E por isso a necessidade conjunta da terapia médica e da terapia espiritual. Aqueles que carregam sentimentos de culpa estão sempre focados no passado, naquilo que fizeram ou deixaram de fazer. Tudo isso aliado à inércia gera conflitos que produzem mais culpa. Então, nessa intensificação da culpa, a pessoa que está em depressão, habitualmente, leva o pensamento sempre a como era a vida boa antes. Como eu estava numa situação boa atrás e agora eu estou desse jeito. Então a lembrança, esse enfoque no passado, para desvalorizar o presente e não aproveitar de forma equilibrada o dia de hoje, é uma das marcas dos quadros depressivos. Ah, minha vida já foi muito boa, mas agora é só problemas. Então esses enfoques são altamente negativos e também produzem associação com as interferências espirituais do desequilíbrio e da doença. A repetição dessa conduta, errar, culpar-se e errar novamente, cria um círculo vicioso. Se aceitassem trabalhar na solução do conflito proveniente do erro, as pessoas não entrariam em culpa, mas em salutar arrependimento e reparação. É aqui onde está, né, a grande chave do problema. É que ao errar, em vez de abrir campo à culpa, se abrir campo a arrependimento e reparação, automaticamente estaria bloqueado o aspecto emocional negativo da culpa, que levaria à depressão. Porque o interessante de tudo, da chamada culpa, é porque normalmente a pessoa, ao se sentir culpada e entrar em processo muitas vezes de autopunição, vai ter uma tendência grande a repetir o mesmo erro. Porque a culpa não corrige, não resolve nada, apenas cria um caso novo. Agora, responsabilizar-se, arrepender-se e reparar, aí resolve o problema. Vamos para o último slide do nosso estudo dessa noite. Esse tema será concluído no nosso próximo estudo. O arrependimento é salutar, pois é o instante do reconhecimento do erro, gerador do conflito. Reconhecendo que não agiu bem, a pessoa se arrepende e passa a buscar um meio de reparação. Então, aí está o grande diferencial. Em vez de se abrir campo a se sentir culpado, o que é uma forma negativa em termos de emoção, porque vai se associar ao remorso e à autopunição, já o arrependimento ele é salutar, porque ele significa
percebo que errei e vou me corrigir. Como aqui diz, é o instante de reconhecimento do erro gerador do conflito. Reconhecendo que não agiu bem, a pessoa se arrepende e passa a buscar um meio de reparação. Esse enfoque é bloqueador nesse aspecto para a depressão. Mas nós não temos dúvida nenhuma, encerrando as observações desse estudo, dessa noite, de que por trás da autoincidência dos processos obsessivos está a tentativa de se encarar a vida do ponto de vista material, de uma vida única. Porque a vida na Terra, vista por esse ponto de vista, ela é um mar de conflitos, de injustiças, de absurdos, de desastres, de tragédias, aonde não se encontra uma resposta salutar, positiva para tudo isso. Então, mudar na raiz essa percepção da vida é fundamental para que a humanidade como um todo saia dessa antiga pandemia, porque antes do coronavírus, a depressão já era vista como uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde, e mais ainda nos dias atuais. Bom, nós lembramos que esse estudo depois estará no nosso canal no YouTube. Aqueles que puderem compartilhar essas informações, agradecemos. Até o nosso próximo estudo.